Olá, eu sou Paula Oliveira, síndica, consultora e advogada em Belo Horizonte, Minas Gerais, e eu estou aqui quinzenalmente com vocês no Condominas. E nosso tema de hoje é o que fazer após finalizada a Assembleia. Nós temos uma preocupação muito grande na preparação da Assembleia e no transcorrer dela. Os prazos a serem cumpridos dos editais, o quórum a ser seguido nas deliberações das Assembleias, a regularidade dos votos dos condôminos. Mas, finalizada a Assembleia, você sabe o que fazer? Sabe como conduzir após feita a ata? Essas perguntas serão respondidas pela Anique. Anique, seja bem-vinda ao Condominas. A Anique, que é gestora de condomínios e financeira, com experiência há mais de 20 anos no mercado condominial. Seja bem-vinda, Anique. Obrigada, Paula, pelo convite. Mas vamos lá, nesse tema aí, super interessante, inclusive. Anique, acabou a Assembleia, né? A gente deliberou vários assuntos na Assembleia. Qual o primeiro passo que o síndico deve ter? Bom, obviamente registrar a ata, principalmente dependendo do assunto. Não que seja obrigatoriamente legal, né, ter que registrar, porque ela já vai valer. Mas a primeira coisa seria, se ela não tiver sido feita na hora, que tem atas que são feitas na hora, aí se for levar para fazer em casa o mais rápido possível, ou se for administradora, né, um terceiro fazendo a ata, no máximo 1 ou 2 dias, por causa da data que a gente tem que divulgar. Da publicidade. E enumerar aqueles itens ali e já começar a fazer. Aí vai depender muito do tema da Assembleia, o que foi o tema da Assembleia, se foi alguma obra, se foi eleição de síndico, aí vai depender muito do tema. Mas dependendo do tema, se for, por exemplo, obra, aí já começa a fazer os orçamentos, já olhar a ficha dos fornecedores, essas coisas. Essa questão que a gente colocou aqui é muito importante. A lei antiga de condomínios previa que a gente tinha que dar publicidade à ata em 8 dias. Com o novo Código Civil, isso não teve previsão mais legal. Não. Então, a gente, mesmo que isso não esteja expressamente no Código Civil, a gente ainda adota essa publicidade de 8 dias. Tem algumas convenções que têm previsão, mas na maioria delas o que eu vejo é que não tem. Não tem. Aí virou uma praxe. Aí todo mundo já sabe que tem que fazer, que tem que ser nesses dias, então todo mundo obedece esse período de 8 dias. Aí você coloca no aplicativo, coloca no condomínio, aí da forma que o síndico tem costume de divulgar. Isso. E é importante a gente dar essa ampla publicidade que a Anique falou, né, de divulgar o máximo dos meios possíveis para que aquele morador não seja surpreendido, principalmente aqueles que não comparecem à Assembleia. Né? E os que não comparecem são exatamente os que mais cobram a ata. Eles não vão, mas ficam desesperados para a gente postar a ata, para perguntar e aí, o que foi decidido. Então, geralmente também normalmente eu não solto nada antes de mandar a ata, não passo o que foi decidido, só depois aí já põe oficialmente mesmo a ata, já aparece a ata pronta justamente para não ter conversa de quem não estava, né, E, Anique, você falou uma questão que é muito comum, né? O certo é que a ata seja feita na hora, no momento da Assembleia. O ideal. A maioria não faz isso. Às vezes fica muito difícil, né, de você conduzir ali. É impossível. Né? Tem vezes que é impossível. E sobre essa elaboração da ata, qual a sua orientação dos principais pontos que devem constar na redação da ata, mesmo que ela seja feita posteriormente? Primeiro, os dados do condomínio, que é muito importante. Você pega muita ata sem os dados, meu CNPJ, endereço, que aí a hora que você chega na Receita, a Receita barra. A hora que você chega no banco, o banco manda, você volta com a ata. Então, primeira coisa, independente do tema, os dados do condomínio tudo certinho, CNPJ, o dia, a data. Eu gosto de colocar lá a pauta. Eu copio e colo a pauta primeiro, para que foi as deliberações do dia. Embaixo já vem respondendo deliberação por deliberação. 1, 2, 3, que aí quem olha consegue exatamente procurar ali na ata onde está aquela deliberação lá da pauta. Por exemplo, qual que é a primeira? 1. Aí eu já venho embaixo respondendo a 1 e vou enumerando para ficar mais fácil.
dependendo quando tem valores, quando tem datas, igual o período do síndico e tal, eu gosto de pôr em negrito também, que eu acho interessante também para agilizar, para todo mundo achar mais fácil as informações. Gosto de contar os votos quando dá, que nem sempre dá. Colocar o voto, a votação de quem é, que depende também do tamanho do condomínio. É muito interessante, dependendo do assunto, a gente colocar quem votou contra e quem votou a favor. Que aí fica assim... De repente tem gente que até muda de voto na hora que você vai falar assim, hora. Então o senhor vai escolher essa empresa aqui ou o senhor vai votar não para aprovação dessa previsão orçamentária. Isso. E aí eles costumam ficar meio assim, quando você coloca, exatamente, né? quando você coloca o apartamento lá, aí ele já fica... Então isso é muito interessante, se tiver condições de constar. E se a ata, Nick, não for registrada, aquelas deliberações que foram decididas por aqueles moradores, elas perdem a validade? Não perdem a validade. Na verdade, a ata, igual a gente falou no começo, a ata ela não obrigatoriamente tem que ser registrada. Dentro do condomínio ela vai valer. Né? Vai ter a lista de assinatura, o pessoal vai assinar, tem gente que pega a assinatura na própria ata, as rubricas, só que para terceiros ela tem que ser registrada. Para a Receita Federal ela tem que ser registrada, para banco ela tem que ser registrada, porém, para aquelas deliberações ali, dentro do condomínio, não necessariamente ela tem que ser registrada. Só uma coisa importante, que é interessante registrar também, um outro motivo, é para você não, se essa ata some, aí você consegue a segunda via no cartório. Então, ou seja, é uma segurança para o síndico, para o condomínio, está sempre registrada. Mesmo que o assunto não seja tão sério, mas a gente vai ter ali, manter um histórico do condomínio. Esses dias agora, estava lendo a ata de 2013, por exemplo, para saber uma coisa de agora. Se faltar, já fiz isso também, você vai no cartório, você pede a segunda, você sabe que teve uma reunião em tal data, você pede. Então, é uma questão de segurança, mas as deliberações, elas são válidas, mesmo sem o registro. E é interessante você falar isso, porque tem condomínios que a gente assume, que normalmente a gente assume porque tem conflito em moradores, que o livro de ata some. Ninguém dá notícia desse livro. Some a ata avulsa, some. A ata avulsa some, então por isso é interessante ter ela registrada. Mas assim, por outros motivos, não só da deliberação, né? Mas é importante registrar. É um valor que vale a pena você gastar. E, né, a gente finalizou a assembleia, teve as deliberações, a gente procedeu com o registro, no caso da dúvida, vamos registrar, né? Sim. Qual que é o primeiro passo, né? Pegar aquelas deliberações, como que você organiza essas decisões de assembleia após realizadas a reunião? A gente divulga. Aí, igual eu falei, vai depender do tema da reunião. Quando é de troca de síndico, por exemplo, síndico, conselho, essas coisas, vai pedir para a administradora para trocar o nome dos conselheiros, tudo. Já entra com o síndico, o nome do síndico na Receita Federal, já manda para banco. Aí vai depender do que for o tema da reunião. Do que for deliberado. Obras, por exemplo. Aí você já vai começar a fazer os orçamentos das obras, vai começar a pesquisar as empresas, vai olhar qual que é o valor para você fazer uma taxa extra. Aí já vai em cima daqueles tópicos ali na ordem e já começa a agilizar. Mas assim, o mais rápido possível, porque se perde. Começa a vir as outras demandas do condomínio, então assim, o mais rápido que conseguir começar a dar andamento nessas atas, quando consegue deliberar, aí não tem um tempo certo, mas o mais rápido que você conseguir fazer. E uma coisa que a gente estava conversando aqui nos bastidores, que eu achei muito interessante o que você falou, é que é muito comum a gente fazer a leitura dessas atas antigas do condomínio e verem que boa parte daquelas decisões não foram para frente, né? Elas se perdem, né? Só voltando ao assunto, Paulo, você perguntou o que é interessante estar constando. É porque eu também tive um caso agora, recente. Essa que eu tive que ler desde 2013. Entraram na justiça, a cobrança judicial, né, de taxa de condomínio, o advogado pediu uma ata onde constasse o valor do condomínio, quanto que ele foi estipulado em alguma ata, quanto que foi aquele valor. Não achei. Aí, inclusive, aí eu vejo assim, 2016 teve 10% de aumento, mas de aumento em cima de qual valor? Então é interessante também constar valores, essas partes são muito importantes, constar valor, porque a justiça está exigindo para quando tem essa parte de cobrança de taxa. E isso até para a gente, na execução das taxas de condomínio, né, das cotas condominiais, esses valores, quando constante em ata expressamente, a ação caminha até mais rápido. Não, muito mais rápido. É porque você não tem que ficar comprovando, buscando previsões orçamentárias, ou também, que eu acho que é uma boa opção que eu tenho feito muito, é anexar junto à ata a previsão orçamentária que foi aprovada. Imprescindível. Eu também sempre faço isso. Sempre anexo a tudo que eu tiver que teve lá falado, previsão orçamentária, com certeza, já coloca atrás. O que puder anexar de informação, e às vezes você nem precisa de registrar, não. Você consta
ó, tem um anexo. Aí o cartório quer que registre, às vezes são muitas folhas, quer que registre? Às vezes você não quer gastar aquele valor, se o condomínio foi pequeno, ele vai constar como anexo, mas não vai estar registrado. Mas você sabe que tem ali atrás tudo que foi falado, tudo que foi aprovado. Aí eu também acho interessante ter a planilha. Anique, você já teve algum problema de após publicada a ata e até mesmo registrada, com solicitações de ressalvas ou termos aditivos àquela ata? Já aconteceu, mas não acontece com frequência, não. Eu sou bem, assim, eu gosto, na hora da assembleia, eu falei, gente, peraí, vamos lá. Sim ou não, eu gosto de ser bem clara, assim, eu sou chata, ficar perguntando. Gente, sim ou não? Beleza. Então é não, vou colocar na ata isso, isso e isso, ok? Ok, gente? Alguém contra? Eu sempre pergunto se alguém contra, é mais fácil do que perguntar quem está a favor. Tem alguém contra? Não? Então beleza, vou colocar. Aí eu coloco, geralmente, mas já aconteceu sim. A gente coloca a ressalva, pede para o pessoal assinar, se precisar mesmo dessa ressalva. Ou então quando você pega uma ata que outra pessoa fez, que falta esses dados que eu falei. A gente faz a ressalva e pronto. Mas normalmente não acontece não, poucas vezes. E um ponto que eu acho interessante, normalmente quando eu faço, é finalizada uma assembleia, a gente fez a ata, numa próxima assembleia eu faço a leitura completa daquela ata da assembleia anterior. Exatamente. E abro para o pessoal, tem alguma questão a ser colocada, que vocês não concordem, que não ficou claro, para a gente aproveitar essa ata Exatamente. E fazer o registro. Porque também não é barato ficar fazendo. Não. Termo aditivo e ressalva, porque tudo tem que passar pelo cartório de novo. Anexo não é barato, ficar anexando coisa demais também não é barato. É interessante, essa parte de ler a ata anterior é muito interessante. Tem condomínio que segue certinho essa regra, tem a leitura da ata anterior, aí depois começa a assembleia. É interessante. E para a gente fechar, normalmente para a assinatura da ata, é o presidente, o secretário. Né? Tem alguns condomínios que optam por todos os moradores presentes assinarem, mas o que realmente precisa é o presidente e o secretário para assinatura. Exatamente. A gente passa a lista de presença e anexa a lista de presença. Mas normalmente assinar a ata só o presidente e o secretário, sim. Também trabalho dessa forma também, mesmo porque você pegar a assinatura depois, é um mês para você conseguir registrar uma ata. E aí também consto isso na ata também. Eu consto isso, gente, segue, anexa a ata assinada pelos presentes, que estão aptos a voto. E pronto. Aí só a assinatura mesmo, do presidente e do secretário. Anique, muito obrigada pelas orientações que você deu aqui pra gente, foram valiosas, eu acho que é um tema que é pouco falado, né? E muito importante. E muito importante, porque é o que a gente colocou aqui no início, a gente pega muitas deliberações que não foram dado andamento. Exatamente. Né? E só para quem pegou de síndico, né? Depois tem que continuar aquilo ali. Mas é assim, muito importante. E você no seu condomínio, já foi surpreendido com alguma decisão de assembleia que você não sabia? Deixe aqui nos comentários, eu aguardo vocês. Até a próxima!